vitória à nossa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Bate as palmas e Maravilha, Deus. É, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir aos amados irmãos que abram a vossa Bíblia. Fique de pé com reverência à palavra do Senhor Jesus. E abra a vossa Bíblia no livro de Atos 9, que fala sobre a conversão de Saulo. Faz dias que o Senhor Jesus está ministrando no meu coração para que eu venha pregar essa palavra. E hoje ele ministrava no meu coração para que eu viesse pregar essa palavra. Maravilha. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus já se faz presente aqui. Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, não fique com a sua boca parada. Porque o Senhor Jesus, ele nos fez para glorificar o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos 9. E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te dar conselhos contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Aleluia, glória a Deus. Coloca a vossa Bíblia para o alto, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que nessa hora, Pai, o Senhor venha me usar, Pai, como vaso, Pai, na mão do olheiro, Pai, porque nada sei, Pai, assim como Jeremias falou, Pai, para o Senhor, eu não sei falar, Pai, mas o Senhor sabe, então usa os meus lábios, Pai, para ministrar, Pai, no coração da sua igreja, Deus, ministra, Pai, no coração da sua igreja, Pai, no coração daqueles, Pai, que tens o alcance, Pai, da minha voz, no nome do Senhor Jesus. Pode sentar batendo palma para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, ela vai nos falar, aleluia, glória a Deus, de um homem, aleluia, que se chamava Saulo. E você pode me perguntar, Sara, quem era esse homem? Esse homem, ele era um homem que perseguia o povo de Deus. Ele matava o povo de Deus. Ele não gostava de cristão. E naquela época ele era um certo homem temido pelos cristãos. Um homem que tinha muito medo. Um homem que o povo de Deus tinha muito medo. Eu me refiro, ele, como muitas pessoas, quando falam assim, vamos subir hoje a uma favela para pregar. Na sexta-feira nós vamos estar subindo ali a raia para pregar a palavra de Deus. Aí viraram para mim e falaram assim, agora você ficou louca. Vai subir a raia para pregar a palavra de Deus? Porque muitos têm medo. Assim como aquele povo tinha medo, né, de Saulo, muitos têm medo de aquele incrédulo pregar a palavra de Deus. Falar com aquele que está na porta de um bar, falar com um macumbeiro, falar com aquele que precisa da palavra de Deus. Meu Deus. Assim era Saulo, aleluia, glória a Deus. Só que Saulo, ele era um homem escolhido.
Mesmo ele fazendo todas aquelas atrocidades, aleluia, glória a Deus, ele era um homem escolhido. Assim como você é escolhido, Glória. assim como eu sou escolhida, e muitos que estão lá no mundo são escolhidos. E às vezes nós não queremos, aleluia, glória a Deus, subir uma boca de fumo para pregar a palavra de Deus, mas aquele traficante é escolhido do Senhor. A gente vai lá, vai jogar sementezinha, né? E ali Jesus vai começar a trabalhar como um dia jogaram a semente. Lançaram a semente sobre minha vida, aquela semente começou a fruir. Aleluia, glória a Deus. E nos diz a palavra de Deus que no caminho para Damasco, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus fala com Saulo. E Saulo, ele cai diante da presença de Deus. E aqui no versículo, aleluia, glória a Deus, o Senhor, aleluia, Senhor Jesus, 15, e disse-lhe, porém, ao Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e filhos de Israel. O Senhor chama Ananias, aleluia, glória a Deus, que era um discípulo do Senhor. E eu posso reverter, como diz em outras palavras, o que diz o Senhor aqui na palavra dele, que Ananias vira e diz assim, Senhor, muito tenho ouvido a falar desse homem. Esse homem mata os cristãos. Esse homem não gosta daqueles que perseguem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor responde a Ananias. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Aleluia, glória a Deus, para levar meu nome diante dos gentios. Aleluia, glória a Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor Jesus fala com Ananias para ir até Saulo, e Ananias vai. E a Bíblia vai dizer que tinha uma escama sobre o olho, a vista de Saulo. Glória a Deus, aleluia. E Saulo, aleluia, glória a Deus, depois daquele encontro com o Senhor Jesus fala aqui na palavra dele, e numa visão, a partir do versículo 12, capítulo 12, e numa visão, 11, perdão, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estávamos lá no mundo, lá no lamaçal do pecado, fazendo todas as coisas de errado, fazendo tudo aquilo, aleluia, glória a Deus, que desagradava o Espírito Santo do Senhor, nós estávamos cegos. Hoje, nós olhamos com os olhos da fé, com os olhos do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que levantamos nossas mãos para aceitar o Senhor Jesus, aquelas escamas caiu, assim como caiu aquelas escamas dos olhos de Saulo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele passa a se chamar Paulo. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos do Senhor não entendem o que estava acontecendo. Aleluia, glória a Deus. E já no versículo 17 vai dizer, então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torneis a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, olha que palavra forte, igreja, eu vou repetir. Olha, então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse,
irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou aqui para que torneis a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E logo no versículo 18, aleluia, glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, então levantando-se foi batizado. Aleluia, glória a Deus. Quantos e quantos se encontram aí no caminho da perdição, aleluia, glória a Deus, precisando do Senhor. Quantos Saulo, eu quero contar um pequeno testemunho aqui para a amada igreja, aleluia, para edificar a fé dos amados irmãos. Logo assim que eu me converti, aleluia, glória a Deus, que eu aceitei ao Senhor Jesus como o único e salvador da minha alma. Eu vim do mundo da prostituição, aleluia, para quem não conhece meu testemunho, está nas minhas redes sociais. E o Senhor Jesus, eu não aceitei o Senhor Jesus dentro de uma igreja, porque eu era tão perversa, que eu tinha vergonha de entrar dentro de uma igreja. Aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor Jesus, eu clamava ao Senhor Jesus todos os dias quando eu chegava de um baile. Eu me lembro como se não fosse hoje. Eu usava droga, lança perfume, me prostituía, fazia todas as coisas de errado. Só que para o mundo eu era uma pessoa perdida. Assim como eles olhavam Saulo, aleluia, glória a Deus. Um homem que mata os crentes, aleluia, me permita ser boca de Deus hoje na sua vida. Aleluia, me permita ser boca de Deus hoje para você. Um homem que matava os crentes, um homem que crucificava os crentes, aleluia, glória a Deus, igual eu se vivia no mundo da prostituição, fazendo todas as coisas de errada. Muitos olhavam e falavam assim: isso daí não tem mais jeito, olha só como anda essa menina. Eu andava com short desse tamanho, só de tomara que caia na rua e fazendo todas as coisas de errada. Entrei para o mundo do job, quem não sabe é o mundo da prostituição, e comecei a ganhar dinheiro com isso e comecei a ficar respeitada no meu bairro, porque todo mundo queria andar comigo, porque falava: anda com ela, porque onde ela chega tem dinheiro, tem tudo. Mas não tinha Deus. Quando chegava em casa e quando me ajoelhava ali, eu pedia ajuda do Espírito Santo do Senhor para sair, aleluia, daquela prisão, aleluia, glória a Deus. Sair daquela prisão assim como Saulo se encontrava, porque eu comparo a vida de Saulo com a minha vida, aleluia, glória a Deus. E quando eu me ajoelhava ali na minha cama para pedir ajuda de Deus, vinha aquele hino sobre Paulo e Silas na prisão, e eu louvava ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu louvava ao Senhor, aleluia, sobre aquele hino que Paulo e Silas estavam presos em uma prisão, e eles começavam a adorar, aleluia, glória a Deus, e aquelas correntes se arrebentavam. E por muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, eu falei com o Senhor Jesus: Deus, faz tempo que o Senhor fala que vai me tirar dessa vida, Deus, mas o Senhor não vem. Por quê? Eu acho que o Senhor nem me ama mais, Deus. Eu acho que o Senhor, Pai, nem gosta mais de mim, Deus, porque eu pequei contra Ti. Aleluia, glória a Deus. Satanás começou a colocar na minha mente, aleluia, glória a Deus, que por eu ter pecado muito errado, muito feito tudo de errado, a ganância pelo dinheiro entrou na minha vida, entrou na minha mente, aleluia, glória a Deus, e eu nem lembrava mais de Deus. Eu nem lembrava mais de Deus, eu nem lembrava daquela menina mais que foi criada, aleluia, glória a Deus, no Evangelho do Senhor. Aquela menina que os pais levavam para a igreja para glorificar o nome do Senhor. Aquela menina que com 13 anos de idade, glória a Deus, aleluia, com 12 anos foi oferecido um copo de cerveja e sendo criado no Evangelho, começou a beber. Depois de beber veio a prostituição, até que chegou o tempo que até querer me envolver no tráfico de droga e aprender a tirar, eu estava querendo subir um morro, a favela, de madrugada bêbada, correndo risco de vida.
mas a minha mãe estava em casa orando por mim. Aleluia. Por isso que eu falo, aleluia, se você tem um parente ou você que está ao alcance da minha voz, não desista de orar, não desista de pedir. E eu me lembro, aleluia, glória a Deus, que um dia dentro do meu quarto, aleluia, glória a Deus, eu senti uma presença muito forte, aleluia, glória a Deus. Um homem entrava dentro daquele quarto, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ele está aqui hoje, eu posso sentir a presença dele. Glorifico o nome do Senhor Jesus, igreja, porque a palavra do Senhor diz que aonde tiver um ou mais reunido no nome dele, ali o Senhor está para operar. Aleluia, glória a Deus. E ali, igreja, eu senti quando alguém me tocou e falou assim para mim, aleluia, faz anos que você me clama. Oh Jesus, aleluia, faz anos que você me clama e hoje eu vim para te tirar daqui. Aleluia, glória a Deus. E eu falava assim, Deus, ainda com ressaca de bebida, e eu falava como, Deus, olha o meu estado, Deus, olha o meu estado. E ali eu senti aquela presença, eu falei, Deus, como que eu vou aceitar o Senhor, Deus? E o Senhor falou comigo, liga para um dos meus servos, e eu conhecia um pastor. E eu mandei mensagem para aquele pastor nas redes sociais, eu falei, meu Deus, e se a mulher dele ver, porque eu era tão perversa e achar que eu estou mandando mensagem para querer dar em cima do pastor. Então eu já fui logo adiantando para ele que algo tinha me tocado e eu falei, eu preciso falar com você que eu quero aceitar o Senhor Jesus chorando. Ele, Sara, você tem certeza? Eu falei, eu quero aceitar o Senhor Jesus. E a partir daquele dia, assim como Saulo, aleluia, glória a Deus, igreja, teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor. E ali o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida. E os homens não entendiam. Eu quero dizer para você, amada igreja, para vocês que estão ao alcance da minha voz, quando Deus, aleluia, perdão, escolhe, o homem não tem que entender. Porque os discípulos do Senhor não entendiam porque Deus tinha chamado Saulo. Mas Deus tinha escolhido Saulo e Deus tinha me escolhido. E ali começou a perseguição, aleluia, glória a Deus. Começou a perseguição, eu muito nova ainda no Evangelho. E Deus me deu, amada igreja, não pela minha misericórdia, mas pela misericórdia dele, aleluia, glória a Deus. O dom de visão, aonde eu com 3 dias, pela misericórdia do Senhor, Deus, ele tirou 2 jovens da morte, mesmo não querendo ir entregar, porque eu não sabia quem que era que falava e me mostrava aquela visão. Deus salvou 2 jovens da morte, que hoje se encontram presos pela honra e glória do Senhor. 2 jovens. E eu comecei a ser perseguida, assim como Saulo, depois que aceitou Jesus, os próprios discípulos do Senhor começou a perseguir Saulo. Começou a perseguir Saulo, ele virou Paulo e começou, porque às vezes, amada igreja, nós somos chamados para algo e o mundo não entende. Porque os planos de Deus e as coisas de Deus são assim. As coisas do Senhor Jesus são assim. Às vezes Jesus fala para você, vai a tal lugar, você se acha incapaz. Tem muitos que acham que eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus porque eu quero. Existe uma voz que desde que eu aceitei o Senhor Jesus, ele falou comigo, eu vou abrir a sua agenda. O Senhor Jesus falou comigo, quem vai abrir não vai ser o homem, porque eu sei que pelo homem, o homem não vai abrir. Porque o homem até hoje fala assim, como que colocam essa menina para pregar, gente? Essa menina acabou de aceitar o Senhor Jesus. O homem até hoje fala assim, como que dão um cargo a essa menina de missionária, essa menina acabou de
aceitar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ministrava no meu coração: eu vou abrir a agenda e você vai ao mundo pregar a minha palavra. Porque quando eu escolho, quem exalta sou eu, não é o homem. Quando eu escolho, sou eu que faço. E foi assim, o Senhor Jesus foi trabalhando, o Senhor Jesus foi trabalhando e vai me capacitando a cada dia mais, assim como Ele capacitou Saulo. Porque nós não somos dignos, tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu falo: Deus, se o Senhor não subir no púlpito comigo, eu não vou, porque nada eu sei. Se o Senhor não me usar, aleluia, glória a Deus, eu não vou, porque nada eu sei, aleluia, glória a Deus. E eu quero usar como testemunho aqui para os amados irmãos. Se porventura tem alguém tentando te parar, não pare por nada. Não pare por nada, porque há alguns meses atrás, aleluia, glória a Deus, aconteceu algo comigo em minha vida, que por onde eu passo, eu falo, porque é para aumentar a fé de muitas pessoas que estão ainda vindo para a presença de Deus. Porque, meus irmãos, existem coisas que, se acontecer conosco dentro das igrejas, nós não estiver firme na presença do Senhor, nós volta para o mundo. E eu, uma menina vim do mundo da prostituição, aleluia, e Deus começa a me usar, e ali eu começo a buscar a Deus em jejum, em oração, glória a Deus, aleluia, buscando, indo aos montes, renunciando o pecado, renunciando aquilo que Deus não se agradava, e o Senhor vai e me batiza com línguas, aleluia, e aumenta, Jesus, cada vez a minha fé. Até que um dia, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, isso é para edificar a fé dos amados irmãos, porque eu não sei o que você está passando no teu ministério, porque eu sei que não é fácil, mas eu quero dizer: o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, eu sentada no meu cantinho, aleluia, glória a Deus. Tem muitos que falam: Sara, esquece isso, mas eu não esqueço. Porque eu sei que muitos jovens que vão aceitar Jesus vão ouvir esse testemunho, e eles precisam ouvir para que isso fortaleça a fé deles e eles não venham cair. E ali, eu sentadinha no meu canto, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, Deus, Ele me pede para entregar algo. E eu falei: Deus, eu não posso entregar isso. Só que quando Deus manda, você tem que obedecer. É igual Jonas. Jesus deu uma ordem a Jonas, e Jonas foi para outro lugar. E foi engolido por uma baleia, porque Deus mandou ir para um lugar e foi para outro. Mas ali eu pedi ajuda do Espírito Santo de Deus, levantei e fui. Amada igreja, naquele dia, eu falo por onde eu passo que eu nunca me senti tão humilhada igual eu senti naquele dia. Naquele dia eu falei: Jesus, eu vou voltar para o mundo e nunca mais eu piso nesse negócio de igreja, porque eles são pior do que o povo que está lá no mundo. Como que eles fazem isso comigo, Deus? Naquele dia, um pastor, após eu entregar aquilo que o Senhor Jesus me mandou, ele, sem saber, muitos medos se era Deus que me usava ou não, ele pega e fala: eu não acredito que foi o Senhor Jesus que mandou você falar isso. Eu vou orar para Deus confirmar isso na frente de todo mundo. E eu me lembro, aleluia, glória a Deus, eu sentada no banco da frente, e aquilo entristeceu meu coração, aleluia. Eu fui até a frente e falei que eu não ia mais ficar naquele tal ministério que não convém me falar por ética. E eu fui para casa chorando e falei: Deus, por que o Senhor mandou falar isso, Deus? E se o Senhor que me mandou falar, por que o Senhor Jesus não fez ele ver, Pai, que era o Senhor que me usava, Deus? E eu fui para casa chorando, cheguei em casa, me ajoelhei, aleluia, glória a Deus, e conversei com o Senhor Jesus. E ali eu passei 3 dias chorando com febre, e o diabo falava no meu ouvido: volta para o mundo. Se eu fosse você, botava um short e ia para o bar, porque você viu o que eles fizeram com você dentro da igreja, fizeram você passar uma vergonha. Bem feito.
E eu falava com Deus, Deus, eu não posso continuar com isso, Deus. O que será de mim, Pai? Como que eu vou por aí afora, Pai, falando, Pai, o que o Senhor Jesus quer que eu fale? E o Senhor falou comigo, Sara, eu sou contigo. Por onde quer que você vá, eu vou contigo. Glória. E eu falei com o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E essa pessoa me deixou mais triste ainda, que ela falou assim, tem que ter cuidado, porque o diabo também fala no nosso ouvido. E eu, nova convertida, eu falei, Jesus, botei na minha cabeça, porque é assim que o diabo faz. Que era o diabo que falava comigo, que não era Deus, não. Eu falei, meu Deus do céu, eu nova convertida, o que eu vou fazer da minha vida? Então, retornando a um culto, o Senhor Jesus, que não nos deixa enganado, usa uma jovem, vira para mim e fala, foi eu que te provei naquele dia, porque o meu chamado para você é grande. Foi eu, Sara, é eu que te uso na terra, é eu que te uso como atalaia, é eu que te uso como profeta minha na terra, e ninguém vai te parar, porque eu vou te exaltar e vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. E ali eu continuei, mesmo fraca, e eu quero dizer para a amada igreja nessa noite, eu não sei o que se passa na vida de vocês, porque nós sabemos que servir a Deus não é fácil, mas não deixa que ninguém venha parar o ministério de vocês, não deixa que ninguém venha falar que não é Deus que te usa, não deixa que ninguém venha falar que você não é capaz, não deixa que ninguém venha falar que não é o Senhor Jesus que abre as compostas do céu e te usa, que você não é capaz de pregar a palavra do Senhor. Porque eu falo para vocês, meus amados irmãos, se eu não tivesse firme na rocha, essa hora eu estava no mundo. E quantas almas que eu tenho ganhado para o Senhor Jesus, quantas e quantas almas eu ia deixar de ganhar para o Senhor Jesus. E não se contentando, Deus ainda falou comigo, vai vir uma pior do que essa, uma coisa pior do que essa, porque o chamado que eu tenho contigo é tão forte, que a prova é grande, aleluia, glória a Deus. E eu deixo para os amados irmãos essa mensagem de Saulo, aleluia, que Deus transforma num Paulo, batiza ele com o Espírito Santo, que nós nunca possa, aleluia, glória a Deus, desacreditar do chamado que o Senhor Jesus tem conosco. Não importa de onde Jesus te tirou, não importa se você sabe cantar, não importa se você sabe louvar, se você sabe pregar, se você não sabe, só vai, porque é o Senhor Jesus que te usa aqui na terra, é Ele que usa os seus lábios para falar para aquela pessoa que está precisando do Senhor. Talvez chegue uma pessoa até você e fala, ora por mim, aí você fala, Senhor, o que eu vou falar para essa pessoa? Mas nessa hora é o Senhor Jesus que usa seus lábios para ministrar naquele coração. Eu não sei cantar, igual Jeremias falou para Jesus que ele não sabia falar, mas é o Senhor Jesus que chamou Jeremias, e a todas as nações Jesus te deu por profeta. Então vá, faça o ID do Senhor. Se o Senhor Jesus colocar no teu coração de você subir uma boca de fumo, vai, consagra a sua vida, faça jejum, vai para o joelho, pede o Senhor Jesus para ir na frente com os seus anjos, vai lá, ministra a palavra de Deus, vai a todos os lugares, vai nos bares, mas não deixa ninguém parar seu ministério, porque quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, quantos tentaram falar do meu ministério? Esse roupão que eu uso, Deus ele me mostrou em sonho para me fazer o propósito do roupão, e dentro da igreja mesmo começou a se levantar pessoas para zombar, isso é fogo de palha, isso é coisa, tentando parar meu ministério, mas eu não deixei, a minha casa estava firmada na rocha, como está até hoje, aleluia. Então afirme sua casa na rocha, não firme a tua casa na areia, para quando vier aqueles dias mal, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus te fortaleça, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos logo, para mim terminar, que
o Senhor Jesus ele tem me cobrado muito. E nessa semana, o Senhor Jesus ele me enviou uma irmã para cobrar de mim que eu tenho passado por lugares, não tem chamado por revelação. O Senhor Jesus me deu um dom de visão para entregar aquilo do coração dele, não é de mim. Façam prova com o Senhor. E o Senhor Jesus enviou uma jovem, essa jovem até da Deus amor e falou: Sara, porque elas vê os meus vídeos, né? Ela vê meus vídeos no YouTube e falou: Deus está mandando falar. Por que você, em outras igrejas, não está chamando por revelação? Porque às vezes, eu fui a uma igreja pregar a palavra de Deus, aleluia, já terminando a palavra do Senhor, e eles não entendiam, então eu comecei a entregar as coisas do Senhor, porque muitas pessoas, você não pode apontar o que Jesus fala sobre a vida da pessoa. Ela mesma tem que ver que o Senhor Jesus está falando com ela e levantar a sua mão. E ali ninguém levantou a mão porque eles não entendiam. O dom de revelação, o dom de visão, ela está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Nós que somos conhecedores da palavra, sabemos disso, que tem profeta de Deus ainda aqui na terra, que é o Senhor que usa. E o Senhor Jesus, ele tem me cobrado. E às vezes a gente acha assim: eu não vou chamar, eu não vou entregar. E se nós estamos aqui na terra, é para fazer aquilo que o Senhor manda. Então eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus, para nós estarmos orando, para mim fazer aquilo que o Senhor Jesus, entregar aquilo que o Senhor quer, para estar passando o microfone para o pastor, amém? Aquilo que o Senhor Jesus falar comigo, eu vou estar passando para os amados irmãos, para que o Senhor Jesus não venha naquele grande dia me cobrar, porque é um compromisso meu com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô Espírito Santo de Deus, nessa hora de oração, Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, eu te agradeço, Deus, pelo teu Santo Espírito, eu te agradeço, Pai, por cada alma que aqui está, e te peço, Senhor Jesus, venha, Pai, revelar, Pai, aquilo que está oculto, aquilo que está no profundo, Pai, me usa, Deus, como atalaia, Pai, me usa como atalaia no teu Santo Espírito, Pai, assim como o Senhor tem me usado, Deus, porque o Senhor sabe, Pai, que eu sou pequenina, Deus, que quem usa é o Senhor, que quem faz é o Senhor, revela, Pai, a cura, Deus, revela no nome do Senhor, conceda a vitória no nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, ô Espírito Santo do Senhor. Minha amada, qual o nome dessa irmã aqui? Eu não te conheço, mas o Senhor Jesus, ele manda dizer para a irmã que ele está tocando na sua saúde. Eu não conheço a irmã, não sei de onde a irmã é, mas me diz a voz do Espírito Santo de Deus que hoje o Senhor Jesus, ele está tocando na sua saúde. Receba a vitória do Senhor se a senhora acredita em revelação do céu. Porque quem me usa aqui é o Espírito Santo de Deus para falar com a irmã. Que ele está tocando na sua saúde. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bate palma, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. O Senhor me manda, na hora que eu estava aqui sentado, o Senhor pedia para falar para essa criança aqui, para esse jovem, que ele vai ser um pastor da casa do Senhor. O Senhor Jesus me usa para te dizer que ele vai te usar grandiosamente, que você será um pastor da casa do Senhor. E ainda quando você estiver na sua adolescência, se você crescer, você vai se lembrar daquela jovem que te entregou uma visão do céu. O Senhor Jesus manda dizer para você, continua na posição que você está, porque o Senhor Jesus, ele está se agradando. E para quem não sabe, eu quero dizer para a amada igreja, muitos não podem entender, mas é Deus que usa ele. Quando ele abre a boca para falar do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que usa essa criança. Eu sentada ali, enquanto o pastor falava a respeito dele, Deus falava, ele vai ser um pastor da minha casa. Eu vou usar ele aqui na terra para salvar vidas. Aleluia. Receba a profecia do Senhor, que ainda quando você estiver lá no auge da sua adolescência, você vai se lembrar de mim.
Você vai se lembrar daquela jovem que entregou uma profecia para você quando você ainda era criança. Preserva isso, porque foi o Senhor que te deu. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. O Senhor me manda dizer para o irmão aqui, eu não sei, não sei. O Senhor me manda dizer que Ele vai te levar a muitos lugares para você pregar a palavra de Deus. Para você não temer, aleluia, glória a Deus. O Senhor é servo de Deus. Faça a prova do Senhor Jesus, se é ou não Ele que me usa, amém? Glória a Deus. O Senhor diz para mim, eu vou levar Ele a muitos lugares e muitas almas vão aceitar o Senhor Jesus através da vida dele. Muitos podem olhar para esse lugar, me diz a voz do Espírito Santo de Deus, e não dá nada. Mas o Senhor Jesus, Ele dá tudo. O céu dá tudo. Glória a Deus, aleluia. O céu que me usa para dizer isso aqui, que Ele dá tudo pela cida aqui. Aleluia. E muitas almas irão aceitar ao Senhor Jesus. Isso que eu estou falando para os irmãos não é da carne. Faça a prova com o Senhor Jesus. Lava chulhante canta, lava chorando, aleluia, Deus. O céu que me usa para dizer isso para vocês aqui, meus amados irmãos. Não desista desse ministério, não desista de pregar a palavra de Deus, porque almas se renderão aqui e através da visão eu posso ver um ministério grande, que o Senhor Jesus vai dar, aleluia, glória a Deus, aleluia, ô Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. A irmã atrás, o Senhor Jesus manda dizer para a irmã que grande é o propósito que o Senhor tem na sua vida, minha amada. O Senhor Jesus, eu vejo, o Senhor Jesus fala comigo, Ele te chamou como missionária da casa do Senhor. Não temas, porque é o céu que usa a irmã. Talvez a irmã pode pensar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, mas vai sem saber mesmo, porque quem te usa é o Senhor. Se posiciona diante de Deus, porque grande é o propósito da vida da senhora. Jesus vai te usar grandiosamente junto do seu esposo para ganhar a alma. Receba a profecia do Senhor no nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A irmã, Deus me manda dizer para a senhora que Deus, Ele tem visto a senhora clamar pelos seus filhos, aleluia. Ele tem visto. E o Senhor Jesus manda que Ele está dizer para a irmã que Ele está trabalhando no coração de um filho da irmã. O Senhor Jesus fala para mim, o céu me usa para dizer para a irmã que Ele está trabalhando lá no profundo. Eu não conheço a irmã, eu não conheço a vida da irmã. Oh, o céu me usa aqui para dizer que essa semana Ele tocou em um filho da senhora. E ele vai aceitar o Senhor Jesus. O céu me usa, faça a prova de Deus. Aleluia, glória a Deus. Continua buscando, continua perseverando, porque o Senhor Jesus vai trazer os seus filhos. O Senhor Jesus tem ouvido as suas orações. Obrigado, aleluia, glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo do Senhor, vou passar, passei os recados do Senhor. Me passou, igreja, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos, muito obrigado pela oportunidade que os irmãos me deram de estar aqui pregando a palavra do Senhor, porque para mim não faz diferença, mesmo que se tivesse 3 pessoas aqui ou uma pessoa, para mim quem não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. Jesus. Porque se eu chegar numa igreja cheia e eu sentir que ali não tem o Espírito Santo de Deus, ali eu não posso ficar, igreja, porque quem opera é o Senhor. Esses dias eu pregando numa igreja, Jesus ele revelava um tumor maligno, e ali aquela irmã foi ali à frente, Deus curou ela de um tumor maligno. E eu falava para aquela irmã, se Jesus não tiver, como que eu vou curar câncer? Vocês acham que eu curo câncer, sim ou não? Vocês acham que eu curo câncer? O Senhor. Então, se Ele não tiver, eu não posso fazer nada.
Agora, onde o Senhor está, milagres acontecem. Glória! Que os irmãos recebam a bênção do Senhor. Faça prova com o Senhor das revelações que vocês receberam. Faça prova com o Senhor, porque é o céu que me usa para entregar isso, tá? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu Aleluia. agradeço pela minha rica oportunidade. Glória! Aleluia. Que maravilha. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Deus nos abençoando, meus amados irmãos. Né, irmão? Em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? E ela está sempre, né? Aleluia. Batendo na mesma tecla, dizendo que o céu está aberto. Está sendo o céu aberto mesmo, né, irmão? Graças a Deus. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Se assim, aleluia, nos conceder graça. Amanhã, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Queremos estar, né? Ou buscamos a Deus por estar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Cada vez que a oportunidade vai ser concedida a nós vamos aproveitando, né? Ali em Barra Nova, né? Também temos ali uma responsabilidade ali na congregação de Barra Nova, né? Ali, aleluia, ali clamando ali por libertação. Ali segunda-feira é culto da família, né? E quinta-feira, culto titularizado a buscar a salvação em Cristo Jesus. Né? Que Deus te abençoe nessa manhã, irmã. Continua a sua humildade, continua, aleluia, perseverante. Glória a Deus. Deus vai cada vez mais honrar a irmã em nome do Senhor e Salvador Jesus, né? Pegando um gancho aqui, mais um tempo, já pegou ali, pegou aqui, né? Daqui mais um tempo nós vamos ver se ela consegue, Deus está ela em Barra Nova, né? Estará conosco lá em nome do Senhor também. Está contando esse testemunho bonito aqui, né, irmão? Bonito hoje, né, irmão? Hoje é bonito, né? Mas anteriormente era tenebroso, né? Era feio, né? Mas Jesus, ele, aleluia, é lindo, como diz a missionária amiga nossa que a gente conhece, tratou como filho, né? É chique, né? E bota gente linda e chique também, amém? Para a glória do Senhor, né? Então vamos fazer uma oração, aí eu vou passar por o missionário Cid, né? Para ele estar dentro dessa pastora, o pastor quer falar alguma coisa também, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Fazer uma oração, agradecer a Deus por esse trabalho, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Quero já externar, aleluia, agradecimento a Deus pelas mãos que ofertaram, por poder ofertar, que haja prosperidade na vida de cada irmão em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, em poder e glória, nesse momento, Senhor, cuja presença se encontramos, Pai querido, Pai amado, agora, Pai, em oração, em forma de agradecimento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos concedeu realizarmos aqui. Que a tua serva foi bem, aleluia, taxativa em dizer, Senhor, agora, ela mesma não faz nada, mas o Espírito Santo que habita nela, habita em nós, Pai querido, realiza todas as coisas. Para a nossa simplicidade, nossa humildade, Senhor, o Senhor trabalha para que Ele vai poderosamente nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa presente aqui, Senhor. Pai, toma essa jovenzinha nas tuas mãos, toma a senhora nas tuas mãos, nossa amada irmã, Senhor, agora, Pai querido, toma todas as pessoas que se encontram aqui nesta nas tuas mãos, Senhor, agora, Pai, o Senhor conceda graça para aquele Pai amado, nós queremos estar aqui, da mesma forma que o Senhor nos concedeu chegarmos aqui, o Senhor nos leva para de volta para nossas casas, com certeza do nosso compromisso desta noite, realizar a presença do Senhor, e os irmãos que não puderam vir, estar conosco, Pai querido, Pai amado, em geral, ela de todo esse ministério, Pai querido, e de outros ministérios também, nossos amados irmãos, Senhor, seja para alcançar com toda a sua bênção, Pai querido, assim pedimos, Senhor, agradecemos o Senhor por tudo, seja conosco e continue conosco, em nome de Jesus, amém? Amém, missionária, glória a Deus. Glória a Jesus, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Maravilha, glória a Deus, recebendo o recado de Deus, né? Glorificado o nome do nosso Deus, que Deus continue abençoando a nossa irmã Sara, né? Continua nessa posição, né? Porque Deus tem obra muito grande, aleluia, na tua vida, irmão. Glória a Jesus. Mas que Deus possa cada dia nos abençoar. Quero agradecer a Dona Maria, né? A minha amiguinha ali, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, seus irmãozinhos, tua família, tá? Glória a Jesus. E que Deus continue cada dia cuidando das nossas vidas. Vamos dar a benção, pastor? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, e a consolação do Espírito Santo,
esteja com todos vós que aguardamos o arrebatamento da igreja. E todo mundo falamos junto. Amém. Glória a Deus.